Atenção! Este vídeo não foi feito para te confortar. Foi feito para te encurralar. Porque, se a sua vida não muda, não é por falta de informação. É por excesso de mentira repetida em voz baixa, todo dia, até virar verdade dentro de você. Então, eu vou ser direto. Se você quer um vídeo para se sentir melhor por 5 minutos e voltar para a mesma rotina, feche agora. Sério, porque aqui não tem abraço, tem espelho. E espelho não negocia com vaidade. O que você vai ouvir a seguir são 10 mentiras que você acredita sobre si. Mentiras comuns, elegantes, socialmente aceitas. E exatamente por isso perigosas. Elas não aparecem como mentira. Aparecem como justificativa inteligente, como cansaço legítimo, como eu sou assim, como não é o momento. E enquanto você repete, você se torna a pessoa que não faz. Não pule, não adiante para o que te interessa. As mentiras são progressivas. As primeiras te prendem por fora, as últimas te prendem por dentro. E eu vou avisar agora. Vai ter um momento em que você vai se reconhecer e vai querer discordar só para não admitir. Respire e continue. Porque depois que você enxerga, não dá para voltar a fingir. Eu não tenho tempo. Essa frase parece adulta, parece responsável, parece até humilde. Mas, na maioria das vezes, é só uma maneira limpa de dizer: isso não é prioridade o bastante para eu pagar o preço. Porque tempo não é algo que você encontra. Tempo é algo que você aloca. E você aloca com base no que te dá retorno imediato. Distração, alívio, dopamina barata, conversa vazia, rolagem infinita, só mais um episódio, só mais 5 minutos. Curioso como, para isso, sempre existe tempo. Para cuidar da sua vida de verdade, saúde, estudo, trabalho profundo, projetos, disciplina, aí o tempo some. Como mágica. A realidade é simples e cruel. Você tem as mesmas 24 horas que todo mundo. O que muda não é a quantidade, é a ordem de importância. E quando você diz, não tenho tempo, você está revelando a hierarquia real do seu dia. Você está confessando, sem perceber, que a sua vida futura vale menos do que o seu conforto presente. E sabe o que torna essa mentira ainda mais perigosa? Ela te dá uma sensação de inocência. Você não se sente covarde, não se sente preguiçoso, não se sente responsável. Você se sente ocupado. E ocupado é o disfarce perfeito porque a sociedade aplaude. Ninguém te confronta. Ninguém fala: você não tem tempo ou você não tem coragem de colocar isso acima do resto. Então começa a mudar a pergunta. Em vez de tenho tempo, pergunta: o que eu estou comprando com o meu tempo? Porque todo minuto gasto é um voto. E você vota todos os dias na pessoa que você vai ser. E isso nos leva à segunda mentira, a que vem logo depois, como complemento perfeito. Eu tô cansado. E sim, às vezes você está mesmo, mas a mentira não é o cansaço. A mentira é usar cansaço como sentença, como se ele te absolvesse de tudo, como se ele fosse prova de que você já fez o suficiente. Cansaço real pede descanso e ajuste. Mentira de cansaço pede desistência e anestesia. Você diz que está exausto, mas não descansa de verdade. Você troca descanso por tela, troca silêncio por ruído, troca sono por rolagem, troca recuperação por escapismo, e depois acorda ainda pior, mais irritado, mais pesado por dentro, e usa isso como evidência de que não dá. Sabe o que mais esgota? Não é trabalho, é conflito interno, é prometer e não cumprir, é viver com a sensação diária de que você está atrasado na própria vida. É carregar a culpa em segundo plano enquanto finge normalidade. Isso drena a energia como um vazamento invisível. E tem outra coisa. Cansaço virou identidade, virou uma medalha. Muita gente gosta de dizer que está cansado porque isso cria um álibi social. Se eu estou cansado, então eu tenho uma desculpa bonita para não começar, para não insistir, para não enfrentar o desconforto. Só que a vida não está te pedindo uma desculpa bonita, está te cobrando resultado. Você não precisa virar uma máquina, você precisa parar de se enganar. Se você está cansado, ajuste o básico: sono, alimentação, movimento, rotina, ambiente. E ao mesmo tempo, escolha uma pequena ação diária que prove para você que você ainda manda. Porque energia não é só algo que você tem,
É algo que você cria quando para de trair a própria palavra. E isso conecta com a próxima mentira, a mais usada para eternizar o mesmo padrão. Eu sou assim mesmo. Essa é uma das frases mais destrutivas já normalizadas, porque ela transforma um hábito em destino. Ela pega uma fase ruim, um padrão repetido, um medo antigo, e carimba como identidade, como se estivesse escrito na sua certidão. Repare no truque. Quando você diz, eu sou assim, você não precisa mudar, você não precisa tentar, você não precisa aguentar o desconforto de se reconstruir. Você fica protegido, só que essa proteção tem um preço, ela congela você. Você não é procrastinador, você está procrastinando. Você não é ansioso, você está alimentando ansiedade com rotina ruim, excesso de estímulo, falta de direção, falta de ação. Você não é desorganizado. Você está repetindo desorganização porque nunca criou um sistema simples e sustentou por tempo suficiente para virar automático. O seu cérebro ama rótulos porque rótulos economizam energia. Se ele te convence de que isso é você, ele não precisa enfrentar mudança. E tem um detalhe brutal. Muita gente usa eu sou assim para justificar comportamentos que ferem a própria vida. Eu sou assim para continuar tolerando migalhas. Eu sou assim para continuar reagindo, explodindo, se vitimizando. Eu sou assim para não ser responsabilizado. Só que identidade verdadeira não é o que você diz. É o que você pratica. Você vira aquilo que repete, não aquilo que defende. Então a pergunta certa não é quem eu sou, é o que eu estou treinando todos os dias. Porque se você treina o mesmo padrão por anos, é óbvio que ele vai parecer você. Mas a verdade é outra. Você foi treinado assim. E o que foi treinado pode ser destreinado, com repetição, com padrão, com decisão. E aí vem a mentira que sempre anda de mãos dadas com essa. Eu começo quando eu estiver pronto. Isso parece maturidade, parece planejamento, mas na prática é medo com maquiagem. É você pedindo permissão para a vida ficar fácil antes de agir. E a vida não vai ficar fácil só porque você quer. A prontidão que você espera é um mito. Você imagina um dia em que vai acordar confiante, com energia, com clareza, com tempo, com apoio, com o cenário perfeito, e enquanto esse dia não chega, você fica em suspensão, como se a sua vida estivesse em modo de espera. Só que o tempo não espera por você. Você não precisa estar pronto para começar. Você precisa começar para ficar pronto. É assim que funciona. Ação cria clareza, movimento cria energia, repetição cria confiança. O seu cérebro só acredita em você depois que você prova, com comportamento que você cumpre. E aqui está o ponto que incomoda. A desculpa da prontidão te protege de uma dor específica. A dor de se ver incompetente no início, porque começar significa ser ruim, significa falhar, tropeçar, ajustar. E a maioria prefere a fantasia do um dia eu vou do que a humildade do hoje eu fui ruim, mas fui. Mas a vida real não premia quem espera o momento ideal. Premia quem aguenta o começo feio. Premia quem decide antes de sentir vontade. Premia quem aceita a vergonha temporária para não carregar arrependimento permanente. Então faz o seguinte: para de negociar com o quando, troca por como. Como eu começo pequeno? Como eu faço hoje mesmo com medo? Como eu crio uma versão mínima que eu consigo sustentar por 7 dias? Porque se você não consegue sustentar o mínimo, você não merece o máximo ainda. E esse auto-engano se conecta direto com a próxima mentira, uma das mais sedutoras. Eu tenho potencial. Essa frase é perigosa porque ela te dá uma sensação de grandeza sem exigir prova. Potencial é o elogio favorito para quem ainda não entregou nada. É o prêmio de consolação do ego. Porque potencial não é conquista, é possibilidade. E possibilidade não muda a sua vida. Quem muda a sua vida é o que você faz quando ninguém está vendo, quando não tem aplauso, quando dá preguiça, quando a cabeça inventa 1000 justificativas. Potencial sem rotina é só frustração acumulada. O mais cruel é que potencial vira uma armadilha psicológica. Você começa a se apegar à ideia de que você seria incrível se tivesse tempo, se tivesse apoio, se tivesse saúde perfeita, se tivesse dinheiro,
se tivesse disciplina. E assim você se mantém especial na imaginação, sem correr o risco de virar comum na prática. Porque virar comum na prática dói mais do que ser grandioso no sonho. Só que o mundo não mede potencial, o mundo mede entrega. E quando você insiste em potencial, você está escolhendo o conforto do eu poderia em vez do peso do eu fiz. Quer uma verdade que não passa na garganta? Se você tem potencial e não usa, isso não te torna promissor, te torna irresponsável com a própria vida, porque cada dia que passa sem ação transforma seu potencial em ressentimento. Você começa a sentir raiva do mundo, de quem está avançando, de quem está tendo sorte, e no fundo, é raiva de você. O antídoto não é se humilhar, é se comprometer com o básico, uma meta pequena, repetida, rastreada. Potencial vira poder quando vira padrão. Sem padrão, é só história. E aí vem a mentira irmã do potencial. Eu sei o que precisa ser feito. Essa é a mais traiçoeira porque parece verdade. Eu sei o que fazer. Claro que você sabe. Todo mundo sabe. Comer melhor, dormir mais, estudar, treinar, trabalhar com foco, cortar distrações, parar de tolerar desrespeito, planejar, executar. Saber não é raro. O raro é fazer. Essa mentira é traiçoeira porque ela dá uma sensação de controle. Você se sente competente só por entender. Você assiste, anota, salva, organiza, consome. E por alguns minutos, sente progresso. Mas isso não é progresso. É anestesia intelectual. É o cérebro trocando transformação por informação, porque informação é segura e ação é arriscada. E tem um ponto ainda mais brutal. Quando você diz, eu sei, você se coloca acima do processo, como se o problema não fosse falta de prática, mas falta de mais conhecimento. E aí você vira colecionador de ideias e continua no mesmo lugar. Você acumula ferramentas que nunca usa. Você vira um armário cheio e uma vida vazia. Se você realmente soubesse, você estaria fazendo, mesmo com falhas. Porque fazer é o que prova saber. O resto é discurso interno para evitar o único teste que importa, comportamento. Então a pergunta certa é: o que eu faço todo dia, mesmo quando eu não quero? Porque isso é o que você sabe de verdade. O que você repete é o seu conhecimento real. O que você só entende é enfeite. A partir de agora, faz um acordo simples. Para cada minuto de consumo, 2 de execução. Para cada vídeo, uma ação concreta. Um texto escrito, uma ligação feita, um treino começado, um limite imposto, uma tarefa terminada. Qualquer coisa que deixe rastro no mundo real. E se você for honesto, vai perceber que o maior bloqueio não é falta de saber, é falta de vontade. Ou melhor, é dependência de vontade. E isso nos leva à próxima mentira, talvez a mais popular de todas. Eu preciso de motivação. Traduzindo, eu preciso sentir para fazer. E se você vive assim, você nunca vai ser livre. Porque você fica refém do seu humor, do seu sono, da sua ansiedade, do clima, das pessoas, do acaso. Você entrega o volante para qualquer variação interna. Motivação é instável. Ela aparece quando quer e some quando você precisa. Disciplina não. Disciplina é um contrato. Você faz mesmo sem vontade. E é exatamente por isso que disciplina cria resultados e motivação cria vídeos salvos. A mentira da motivação é confortável porque preserva sua autoimagem. Você não se vê como indisciplinado, você se vê como desmotivado. Parece menos feio. Só que o efeito é o mesmo, você não faz. E o seu cérebro aprende uma coisa perigosa: sua palavra não vale. Toda vez que você espera motivação, você treina o seu sistema a negociar. Hoje não. Amanhã sim. Segunda eu volto. E a vida vira esse ciclo de recomeços, onde você passa mais tempo começando do que continuando. Quer um choque simples? Você não precisa de motivação. Você precisa de um sistema mínimo, um horário, um gatilho, um ritual, uma meta pequena e uma regra: não negociar. Se você fizer o mínimo nos dias ruins, os dias bons viram bônus. Se você só fizer nos dias bons, você vai viver em ruína intermitente. E aí acontece a mágica que ninguém aceita antes de ver. Quando você executa, a motivação vem atrás. Quando você progride, você quer continuar. Quando você cumpre, você se respeita.
E respeito próprio é combustível que dura muito mais do que empolgação. Mas tem uma mentira ainda mais profunda, que aparece quando a pessoa tenta justificar o direito ao resultado sem passar pelo processo. Ela diz: eu mereço. E aí o jogo fica feio, porque merecimento sem ação vira veneno. Vamos para ela. Eu mereço. Essa frase, quando vem acompanhada de ação, pode ser força, mas quando vem sem ação, vira ressentimento. Vira um grito silencioso de alguém que quer recompensa sem transformação. O mundo não funciona por merecimento, funciona por consequência. Você pode merecer amor e ainda assim escolher mal. Você pode merecer dinheiro e ainda assim não gerar valor. Você pode merecer paz e ainda assim viver cercado de caos porque não impõe limite. Merecer não te protege da realidade, e insistir em merecer não muda o resultado. O pior é que eu mereço costuma ser a máscara de uma frustração antiga. A pessoa se esforçou em algumas fases, foi ignorada, foi passada para trás, foi ferida. E para não encarar o fato de que precisa recomeçar, ela abraça a fantasia de que o universo deve compensação. Só que a vida não compensa, a vida responde. E aí nasce um tipo de amargura muito comum. A pessoa começa a olhar os outros e dizer: não é justo? E talvez não seja mesmo. Mas a pergunta adulta não é: é justo? A pergunta adulta é: o que eu vou fazer apesar disso? Você não precisa deixar de se valorizar. Você precisa parar de usar valorização como desculpa para não construir. Porque existe uma diferença enorme entre dignidade e privilégio. Dignidade diz: eu não aceito migalhas, então eu vou mudar minha vida. Privilégio diz: eu não aceito migalhas, então o mundo tem que me dar um banquete. Um constrói, o outro reclama. Quer liberdade? Troca eu mereço por eu assumo. Eu assumo a responsabilidade, eu assumo o processo, eu assumo o preço, porque quem assume não implora, quem assume faz. E quando você não consegue assumir, é muito comum tentar transferir essa frustração para fora. Aí nasce a próxima mentira: o problema é o mundo. Vamos entrar nela. Ah, mas o problema é o mundo. E sim, o mundo é injusto. Pessoas mentem, o sistema é desigual, o jogo nem sempre é limpo, isso é verdade. Mas tem uma diferença brutal entre reconhecer a realidade e usar a realidade como muleta. Quando você transforma o mundo no culpado oficial, você ganha uma coisa: alívio. Você não precisa olhar para a própria falta de consistência, para as escolhas que você repete, para os limites que você não impõe, para as conversas que você evita, para os hábitos que você defende. Você aponta para fora e respira. Tá vendo? Não dá. Só que o preço desse alívio é alto. Você abre mão de poder. Porque se o mundo é o responsável, então você é espectador. E espectador não muda destino, só comenta. E repara como essa mentira é sofisticada. Ela sempre vem com fatos. Você cita casos, notícias, exemplos, pessoas que se deram mal sendo corretas. Tudo isso pode ser real. Mas a pergunta é: você está usando esses fatos para se orientar ou para se justificar? Porque existe um jeito de falar do mundo que te fortalece e um jeito de falar do mundo que te enfraquece. O jeito que fortalece é difícil, então eu preciso ser mais estratégico, mais disciplinado, mais lúcido, mais preparado. O jeito que enfraquece é difícil, então eu tenho permissão para desistir. A vida não está pedindo que você negue a injustiça. Ela está pedindo que você pare de usar injustiça como identidade. Responsabilidade radical não é dizer a culpa é minha. É dizer a tarefa é minha. A tarefa de me proteger, de me desenvolver, de me posicionar, de agir. E aí sobra a última mentira, a mais perigosa porque parece otimista. Ela sussurra: ainda dá tempo. E com isso te mantém sentado, confortável, atrasando a vida com um sorriso. Vamos para ela. Ainda dá tempo. E talvez dê, mas essa frase, do jeito que a maioria usa, é um sedativo. É um jeito elegante de continuar adiando sem sentir medo. Você diz ainda dá como quem guarda uma reserva infinita de futuro. Como se o tempo fosse um banco generoso que aceita saque quando você quiser.
Só que o tempo não é generoso. Ele é indiferente. Ele passa com você ou sem você. E cada vez que você adia, você não está só adiando uma ação. Você está treinando uma identidade. A pessoa que foge, que posterga, que negocia, que vive de recomeço. O mais cruel é que a sua mente se adapta. Ela começa a gostar da sensação de um dia eu vou. Porque um dia não cobra. Um dia não exige coragem agora. Um dia te deixa sonhar sem o risco de falhar. É o sonho sem o teste, e isso vicia. E aí você entra num ciclo. Você olha para o que quer, sente culpa por não fazer, se consola com ainda dá tempo e volta para o automático. No dia seguinte repete. Você não percebe, mas está construindo um futuro feito de adiamentos. E quando percebe, não é em um momento dramático. É numa terça qualquer, quando você olha para trás e sente um vazio seco. Como eu cheguei aqui? A verdade brutal é simples. Se você não muda agora, você não muda depois. Depois é apenas o agora com mais desculpas e menos energia. Se ainda dá tempo, então dá tempo de começar hoje. Se não dá para fazer tudo, faz o mínimo. Mas faz. E é aqui que a gente chega no núcleo que amarra todas as mentiras. Porque no fundo, não é sobre tempo, cansaço, motivação ou mundo. É sobre uma coisa: compromisso. E por que você evita se comprometer? Essa é a verdade bônus. Agora eu vou falar a verdade que amarra todas as outras. Você não tem medo de fracassar. Você tem medo de se comprometer, porque fracasso ainda te dá uma saída honrosa. Você pode dizer tentei. Você pode culpar a dificuldade, o timing, o método, a falta de apoio. O fracasso te permite manter a imagem de alguém que quase conseguiu, quase mudou, quase foi. Compromisso não. Compromisso arranca suas desculpas. Compromisso te obriga a encarar uma pergunta que dói. Se eu fizer o que precisa ser feito, quem eu vou ser? E isso assusta, porque mudar de verdade muda sua vida inteira. Muda suas relações, suas rotinas, suas prioridades, seu ego. Muda o tipo de pessoa que você tolera. Muda o jeito que você se olha. É por isso que tanta gente prefere o teatro do recomeço. Recomeçar é confortável, dá a sensação de novidade sem a brutalidade de manter. E manter é o que quebra o ego, porque manter exige disciplina quando ninguém está animado, exige constância quando ninguém está olhando, exige dizer não para prazeres que parecem pequenos, mas que roubam anos. E tem mais: compromisso te expõe. Se você decide de verdade, você não pode mais fingir que não deu. Você tem que sustentar. E se você não sustentar, não tem para onde correr. A responsabilidade fica nítida. Então eu vou te dar uma escolha simples. Não uma metáfora, uma escolha prática. Hoje você vai fazer uma ação que prova compromisso. Não planejar, não pesquisar, fazer. Pode ser pequena, mas tem que doer um pouco. Tem que exigir renúncia. Tem que deixar um rastro que não dá para desdizer. Porque a única coisa que transforma você não é o que você entende. É o que você sustenta. E é com essa decisão que a gente fecha o vídeo, sem poesia, com ação e com vergonha na cara. Vamos encerrar do jeito certo. Agora você já sabe o que precisava saber. A pergunta não é mais por que eu travo. Você viu as mentiras. Você reconheceu pelo menos algumas. E a partir daqui existe um risco. Você assistir, concordar, se sentir exposto e continuar igual. Porque entender dá alívio, mas só agir dá respeito. Então eu vou te pedir 3 coisas, simples e diretas. Primeiro, comenta aqui embaixo qual mentira te governa com mais frequência. A do tempo, a do cansaço, a do eu sou assim, a do ainda dá. Escreve sem enfeitar. Quanto mais você nomeia, menos ela te controla. Segundo, escreve uma frase curta, uma declaração de ruptura. Algo como: eu paro de mentir para mim hoje. Não é misticismo, é compromisso público mínimo. É você deixando registrado o que percebeu. Terceiro, desafio de 24 horas. Você vai escolher uma ação concreta que você vem adiando e vai executar antes de dormir amanhã. 1, não 10. Uma que seja pequena o bastante para caber no seu dia, mas real o bastante para doer. Mandar a mensagem que você evita. Marcar a consulta.
treinar 20 minutos, escrever a primeira página, organizar o básico, cortar o hábito que te destrói por uma noite. Se você fizer isso, você prova uma coisa: não é o mundo que manda, é você. Qual mentira mais te destruiu hoje? E o que você vai fazer agora que não dá mais para fingir? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.